Olá, tudo bem? Que bom que a gente se encontra algumas vezes por semana. Nós vamos abrir o programa com a leitura do capítulo 37 do livro As Coisas da Vida e do Espírito, interpretando a vida, vivendo a morte. Conversando com amigos sobre a Boa Nova, um diz que a dialética sobre o bem e o mal é mera falácia. O outro afirma que as formas de amar apresentada pelo Cristo de Deus é falsa. O primeiro é materialista, o segundo se diz espírita. No Evangelho, conhecemos a parábola do bom samaritano. Como identificá-los no dia de hoje? Quantos mortos, vivos e vivos mortos encontramos pelo caminho? Todo esse contraditório parece uma filosofia barata ou versos de um poema sem graça, mas são verdades. Uma pessoa viva com seus órgãos todos perfeitos, família de classe média, mas não faz nada de bom, não pratica caridade, não vivencia o amor do semelhante. Cercado de muita gente, no entanto, está na solidão. Se fizermos uma análise perfunctória, entenderemos que é um ingrato. Deus nos concedeu a vida para ser vivida na mais ampla dimensão, com o pensamento que vai onde quiser, numa velocidade superior à velocidade da luz. Seus ouvidos perfeitos ouvem o cantar dos pássaros, a chuva caindo no telhado, a canção que embala, que faz dançar, a voz que grita, que diz amar. Quanta perfeição que não cabe reclamação. Nossa, um homem caído num canteiro, um passa correndo e diz que estará ocupado o dia inteiro, não lhe ajuda em nada, sequer lhe entrega um dinheiro. O outro sacerdote não o vê, ou é fingimento que é cego naquele momento e lhe deixa ao relento. O terceiro que passa por aquele homem estranho, carrega-o nos braços, entrega-os aos cuidados de alguém, é o bom samaritano. A fé sem obra é uma fé morta, do mesmo modo que a caridade sem ação é atividade sem vida. Vida, morte, o que é isso? Aonde eu quero chegar? Como viver bem? Viver bem é se relacionar bem? É se relacionar bem com quem? A pergunta que já esteve em moda, saiu da moda e agora volta com outros comportamentos sociais. Divórcio é permitido? Qual é a visão espírita para esse questionamento? São muitas pessoas que nos perguntam e dizem até que como é que a visão espírita permite essa situação se no livro O Evangelho segundo o Espiritismo está escrito no capítulo que Deus não separa aquilo, o homem não separa aquilo que Deus uniu. Como entender isso, essas situações? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos diz na questão 939, intitulado Uniões Antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que, entre os encarnados, muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é
além disso, que a mais viva afeição entre dois seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio. Então não compreendes que se trata de punição, embora passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, mas que, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não passava de um entusiasmo material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Por outro lado, quantas uniões que a princípio parecem destinadas à antipatia acabam se transformando em amor terno e duradouro, porque baseado na estima, depois que o casal passa a conhecer-se melhor e a analisar-se mais de perto. Cumpre não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo, de modo que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, tomando-se por muitas vezes uma pela outra. A afeição da alma, quando pura, é simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar e amar-se eternamente acabam por odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Já começamos a entender alguma coisa, a perceber que aquela mulher linda, maravilhosa, de corpo escultural, cabelos sedosos, toda maquiada, bem vestida, que passa fagueira, que chama atenção, é um estereótipo, é um estereótipo de beleza. Pode ser que muitas vezes seja natural, pode ser que muitas vezes seja através do bisturi, da cirurgia plástica. E com dinheiro é mais fácil de fazer, é mais fácil de se vestir, é mais fácil de chamar a atenção. E aí, há aquele que se apaixona e ela, por sua vez, se interessa e percebe um padrão de vida elevado do parceiro e vão se relacionar. Muitas vezes nem sequer conversam, já vão para os finalmente, e você me entende? E começam a um relacionamento e irão casar, combinam de casar. Há um interesse material pelos corpos e pelos bens materiais, pela riqueza, pelo ouro. E nesse casar-se, imagina o tamanho da festa, imagina o tamanho da pompa para chamar a atenção da sociedade. Aqueles dois bonitões, aquele casal fantástico, que tudo está maravilhoso e tem tudo para dar certo, toda a riqueza, terão filhos e terão condições de criá-lo de forma fácil, de ter empregados. Quantos sonhos começam assim? Quantos sonhos são desfeitos na convivência? Como na pergunta e na resposta, a pergunta de Allan Kardec e a resposta dos benfeitores da espiritualidade. Porque existe um dito popular: para conhecer uma pessoa, tem que comer 1 quilo de sal com ela. Esse dito popular é porque, para comer 1 quilo de sal com uma pessoa, de pitada em pitada, leva tempo. E o tempo é que as pessoas se mostram como elas são. E
na intimidade, nesse comer 1 quilo de sal é estar íntimo, é estar junto, é que irão se revelando, que já não é mais, vai acabando a ilusão, vai perdendo o interesse. Vamos continuar com as duas, quer dizer, a questão de número 940 e 940A, que irá nos dar um norte maior, porque a gente já viu uma situação de materialidade. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos, o melhor, vamos ver o que os benfeitores da espiritualidade irão dar continuidade na resposta que Kardec irá fazer. Mas nós vamos por um intervalo, é rápido, e daqui a pouco a gente volta. Voltamos no mesmo assunto. Divórcio para o espiritismo é permitido? Só um instante. Um abraço, um sorriso, uma gentileza, um ombro amigo. Isso pode mudar o dia de alguém. Drogaria Luciana, cuidando de você. Uma campanha Setembro Amarelo. O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso. Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento? Acolher é cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Quando você acredita na força do seu comércio, tudo se transforma. O seu produto quer ser visto nessa fase. Você precisa ser lembrado. Lojista, prepare sua loja, abasteça seu estoque. Coisas boas estão por vir. Atraia seu público-alvo e faça a renda girar. Pois onde circula a renda, existe vida. Invista no que você tem de melhor e descubra o poder da comunicação. CDL, com você, o comércio é mais forte. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é
Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais. Os fatos mais importantes estão aqui. Cidade em Movimento. Ágil, criterioso e imparcial. Cidade em Movimento. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas. Aqui na TVG. Muito mais você. Olá, já estamos de volta. Foi rápido. Na questão 940, dando continuidade ao nosso assunto, Kardec pergunta: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, porque envenenam toda a existência? Os nossos amigos espirituais respondem: muito amargos realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditam, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Depois, nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, sofreis as consequências de vossos preconceitos. Que interessante, né? Amarra uma situação com a outra. Nós colocamos aqui a respeito da materialidade do corpo, materialidade dos bens materiais, do ouro. Mas agora nós estamos falando de simpatia, de afinidade, que dessas uniões que os dois se encontram numa medida para se afinizar, mas quando não se afinizam de início, devem se divorciar? Não, espera aí. Isso não é assim, vamos tomar um café e se queimou um pouco e virou a xícara, a gente não continua tomando um café, porque me queimou. Não, é vida com vida. Vamos esperar, vamos ter paciência, vamos um pouco mais para frente. As qualidades da vida são outras, quais são os valores? Se o teu valor é grande nisso, percebe na outra criatura que convive contigo qual é o valor dela, se vai dar para ir se moldando e vão se afinizando. Porque esse trocar de parceiro constantemente, não deu certo, não fez o que eu quero, eu não quero mais. E passa ano, é outro parceiro, passa outro ano, é outro parceiro. Faz uma avaliação. Faz uma avaliação das energias. Pense se você vai dar certo com alguém. Se o teu entendimento for esse, de que basta um ano que já comeu 1 quilo de sal, já está bom, já vai largar. Vamos ver a última pergunta desse episódio do Livro dos Espíritos. Mas nós vamos caminhar ainda um pouco mais para frente. 940A. Pergunta Kardec: mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Responde os benfeitores da espiritualidade: sim, e para ela constitui dura expiação, mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. Se a luz da verdade já houver penetrado sua alma, a vítima buscará o consolo em sua fé no futuro. Todavia, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas destas desgraças íntimas também desaparecerão.
ao tormento que é duradouro, à traição, a coisas que movem o interior que se torna insuportável com a vida. E o parceiro não está aí, nem a parceira, com o outro, pouco se importa. Por que irá ter que suportar isso o resto da vida? A gente acabou de falar que não, que deve ser experimentado os ajustes. Mas se o outro não quer, se o outro é só tormenta, não quer estar num trabalho que garanta o sustento da família, não quer parar em casa, é só convívio com os amigos, é na bebedeira, é no jogo de baralho, é no jogo de futebol, é em tudo menos em casa, no convívio com a família. Se a traição, se descobre a traição, você pode propor o divórcio. Se você não suporta mais essa situação, o divórcio é permitido. Acabamos de ver essa união antipática, essa união ruim. Mas vamos avançar um pouquinho em relação ao que falamos, aqueles que só querem palpitar, que dizer que ouviu, que não separeis o que Deus juntou, na explicação da capítulo 22, indissolubilidade do casamento, quando Jesus fala, e a explicação, o esclarecimento, porque o Espiritismo te entrega a verdade mais aberta, esclarecedora, traduz somente o que Jesus disse, não contradiz, diz de uma forma mais fácil de compreender. Então diz o Espírito amigo, imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério em outro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutro é necessário, além desse, o casamento civil, noutros, finalmente, este último casamento basta. Então, a lei civil diz, se aproxima de, com uma certa distância, o que a doutrina espírita nos entrega numa forma mais real, mais confiável. Porque a doutrina espírita diz que a gente está no casamento para sermos família, para oportunizarmos a continuidade da espécie humana, ou seja, no entendimento espírita, para que possamos possibilitar homem e mulher a reencarnação de outros seres
via de regra, afins conosco, que já estava na programação da reencarnação, mas que, quando há as uniões antipáticas, há possibilidade da separação. Mas que a gente não seja um tanto moderno que é só um estalar de dedo e a gente está separado. Procuremos avançar, demonstrar qualidades para que a gente possa ter um convívio melhor, cada um fazendo o seu esforço, cada um renunciando à sua parte, porque união de amigos tem que haver renúncia de partes para que haja um bom convívio, que dirá a união de homem e mulher para a formação de uma família. Tem que haver renúncia, cada um da sua parte. Então é permitido o divórcio, já respondendo ao título do programa. É possível haver divórcio? É, não de forma simples, mas o Espiritismo concorda com o divórcio. É da lei do homem. Por isso o Evangelho dizer, o que Deus une, o homem não separa. Porque o que o homem separa é através das suas leis, que são mutáveis. O que Deus uniu, esse progresso espiritual que nos faz unir como almas, que nós marcamos encontros no universo cósmico, que depois desse encontro, em colônias espirituais, nós marcamos para reencarnarmos junto e auxiliarmos outros nossos entes queridos a reencarnar. Isso é, o que Deus uniu, o homem não separa. O que o homem somente uniu pelos seus interesses mundanos, pelos seus interesses de vaidade, esse qualquer um separa. Quer seja a lei ou quer seja através dos próprios interesses. Cada um vai para um lado. Então, é uma coisa que a gente precisa entender para fazer uma das receitas boas para manter um casamento saudável, sem haver necessidade do divórcio. Eu vou perguntar para você, meu telespectador, você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com o seu marido diariamente? Pelo menos uma vez, quando vai se recolher, o casal tem feito oração? Tem se comunicado com Deus para que Deus ilumine sempre o teu casamento? Ou cada um leva a sua vida, levanta, sai, escova o dente, sai, fala, lá não fala nem tchau, nem... estamos num casamento moderno. Ou num casamento respeitoso, dá satisfação ao outro. Dizer, olha, eu vou no supermercado, eu vou ali, vamos fazer tal coisa? É necessário que se faça isso. Vamos no supermercado juntos. Não, você vai no supermercado que eu vou ver televisão. Essas coisas são desgastantes, vão se desgastando. É necessário trabalhar, é necessário manter a família, ter recursos para que a família viva bem? É, mas é necessário doar-se para a família. É necessário dedicar-se, largar o egoísmo, porque só assim Deus lhe irá nos manter unidos, ainda nessa transitoriedade humana, como em espíritos também. Peço ao Mestre Jesus que os abençoe, que abençoe a todos nós, que possamos ter sempre dias melhores. Dedique-se, estude, autoilumine-se e muita paz.